sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Boa noite a todos, cumprimento o presidente em exercício, o professor Domingos, vereador, vereadora, vereadores, o público está presente, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, eu quero aqui usar do pequeno expediente para que eu possa esclarecer alguns fatos que estão ocorrendo, especialmente nesse final de semana, e que estourou no final do ano passado, sobre a questão de perda de mandato ou não da minha pessoa. E quando começo a ler o que passa na imprensa, divulgado por vereador, eu me lembro do tempo de Hitler, no qual o assessor de marketing dele, existe uma frase célebre, vereador Juliano, que uma mentira batida várias vezes torna-se verdadeira. E lá busca desmoralizar e colocar o meu nome na lama. E que no processo desse vereador Rodrigo, que é suplente e vem pedir o meu mandato, e que quem deveria pedir o meu mandato seria o suplente do meu partido, o vereador Maurício Batalha, e que me falou claramente, vereador Luiz Marim: Márcios, o jogo se ganha em quadra, eu jamais irei pedir o seu mandato. Já pedir para que eu ingressasse com uma ação, me falaram, eu falei, não, eu fui jogador de basquete, e lá, o jogo se ganha em quadra, e não no supetão, puxando tapete de vereador eleito democraticamente, e sem comprar um voto, sem dar nada em troco, de forma lícita, no corpo a corpo. E daí, senhor presidente, sai uma reportagem dizendo que eu não tenho interesse no meu processo, se constantemente eu estou buscando atualização, estou analisando, estudando intensamente e vivendo intensamente esse momento. E que eu não tenho interesse porque ocorreu agora na segunda-feira a oitiva do presidente do PPS, vice-prefeito Tony Duarte, e que me deu um documento assinado em cartório dentro da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata sobre a temática de infidelidade partidária e que permitia e que me permite sair do partido sem perder o respectivo cargo. Pois bem, e lá naquele documento diz que eu não tive nada, que eu não tenho nada e que parece que eu sou irresponsável. Eu só não participei da reunião porque eu não pude participar e eu queria participar. Por quê? Porque é uma oitiva de testemunha, ele está indo dizer o porquê que me entregou aquele documento. Não é uma audiência de instrução e julgamento que tem um contraditório, não. Eu liguei para a minha advogada, que veio de Florianópolis, especialmente para esse momento, e que eu pedi, eu quero participar, eu posso participar? Não, na justiça especializada que é eleitoral, você não pode participar, porque só vai ser inquirido ele, só vai ser solicitado informações para ele. Pois bem, e lá aconteceu, e nesse testemunho foi dito que um grupo do partido permite a minha saída sem problema nenhum, e esse outro grupo não permite. E esse grupo está rancoroso, esse grupo está sedento pelo meu mandato. E lá foi cobrar e pressionar o Tony Duarte, porque ele me falou. Estou sendo pressionado pelo meu partido, pelo suplente vereador Rodrigo Silva, e que manda assessor em Florianópolis, quando as nossas diárias foram cortadas, que é direito do vereador para um curso de especialização, se aprimorar, entender, não ficar amarrado com a estrutura burocrática da Câmara de Vereadores, tampouco do Executivo. Mas foi um assessor com diária paga pela Câmara, defender interesse particular do suplente que quer o meu mandato. Então, são questões como essa que deixam a gente boquiaberto. Mas que creio no ius positivum, direito positivo. Você não pode, dentro da boa-fé objetiva, venirem contra factum próprio e contra as suas próprias palavras. Eu peço os 30 por gentileza. Não pode. Existe um princípio
da boa-fé objetiva, e está documentado, e no qual ele fala, sim, eu confirmo o meu documento assinado, mas não teve perseguição. Eu nunca fui chamado para nenhum tipo de deliberação do partido, 3 secretarias do PPS e nenhuma perguntaram, só por respeito, o que você acha deste, daquela e daquele outro? Não. Decisões importantes, como se lança candidato a prefeito, se coloca o presidente da Câmara, ou manda para vice-prefeito, alguma decisão? Não, isso não é perseguição. São várias questões de pontos e pontos de vista de perseguição. E que só perseguem, como diria Dom Quixote, ele fala uma frase belíssima, ladrão Sancho, sinal que cavalgamos. E porque quando um vereador vindo do movimento estudantil, sem dinheiro, como diz uma música, de cabelos ao vento, sem lenço e documento, pedindo voto corpo a corpo, fazendo estratégias que até então não eram executadas na nossa cidade e que serviu de exemplo, como ir numa sinaleira, com a mochila nas costas, e lá apavorou muita gente, porque na primeira eleição, quando me falavam que eu não faria nem o número do sapato, foi 1.033 votos. Um sapato de palhaço, grandão, pode ter sido, não sei. E daí nós conseguimos a cadeira, com 2.057 votos, e agora, essa estourada, que não consegue muitos compreender e entender como isso aconteceu. Sem máquina, sem estrutura, sem apoio da cúpula, ou da estrutura, da superestrutura, podemos dizer, mas ele consegue se reeleger. Então, é importante que nós estamos confiantes que os desembargadores, pessoas inteligentes, que compreendam que existe um documento que garante a minha saída e que após esse documento, com a contestação do PPS, foi aquele grupo que nunca me valorizou, foi aquele grupo que me perseguiu intensamente, e que quando eu falei na tribuna que eu queria sair só com momentos de luta, momentos felizes, porque eu não vou vir jamais aqui dizer o que aconteceu nas entrelinhas do jogo do poder. Mas agora ocorre algo que ninguém consegue compreender. Um presidente de um partido libera o seu filiado e que me perguntam, Pelé, você é um cara inteligente, formado, pós-graduado, daqui um pouco advogado, como é que tu cai nessa? E eu lhes falo, nenhuma pessoa teria como prever que um documento assinado, reconhecido em cartório, liberando uma pessoa, como os outros partidos os fazem, seria contestado, dizendo que não, que o Márcio Machado era o querido do partido, que era o ídolo do partido, e que nunca teve perseguição nenhuma. Se você não pode acreditar num vereador que dá a palavra minutos antes que eu assumiria a presidência, como você não acredita mais em nada, estamos no caos, estamos no pandemônio. Se o vereador Adilson Rosa, padeiro, me fala, você tem o meu voto, que nós vamos colocar você na presidência, e me trai, como é que eu não vou acreditar num papel reconhecido em cartório? É isso que está acontecendo. Isso está acontecendo. Eu estou vivendo um mundo turbulento, e que, de forma chamada ditadura branca, buscam derrubar o meu mandato. Que não são ocultas, vereador Juliano, é uma pessoa específica, que pressionou o presidente do meu partido, vereador Rodrigo Silva, juntamente com aquelas pessoas que nunca gostaram do meu trabalho, não entenderam cargas d'água porque eu estava no PPS, e que
eu nunca pedi nada, só o meu espaço para concorrer. E mais, peço 30 segundos. Relata-se que eu saí do partido de forma irresponsável porque as convenções seriam no final desse semestre, mas foi colocado categoricamente: você não tem espaço no partido, você quer sair, você saia. É isso que aconteceu, e eu saí do partido. Então vamos aguardar. Estou muito confiante com a decisão dos desembargadores, para que se faça a justiça, e que o direito positivo seja implantado, e que a boa-fé objetiva não se rompa com qualquer tipo de ação obscura para fraudar o judiciário, tirando um cargo legitimamente ocupado e liberado pelo presidente do partido. Mas enfim, então esse fica o meu desabafo, e não perca os direitos políticos. Mantenha firme e forte. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer o carinho dos vereadores nesse momento tão atípico na minha vida, apesar das eternas perseguições desde o começo da minha carreira, e que o momento, eu creio que o momento adequado era esse mesmo. Porque quando você perde eu perdi a presidência da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, eu acreditava que os pares ainda votariam na presidência da Câmara. Por isso eu segurei. Quando eu perdi a presidência da Câmara, pela falta de palavra, de dignidade de um homem, se diz homem, e que me deu a palavra, olhando nos meus olhos, e na frente do vereador Marião, eu não pude me manifestar, porque acabou as sessões. Só na internet eu pude fazer o meu desabafo. E como está na justiça, estava aguardando para ver o que estava acontecendo. E esse foi o momento, eu creio. Por quê? Porque eu não posso aceitar mentira. Eu não posso aceitar falsas verdades. Como o marqueteiro de Hitler fazia. Várias mentiras tornam-se uma verdade. Dizendo que eu não tenho interesse, que eu não tenho vontade de ser vereador. Mas como não? Você recebe um documento assinado em cartório, está livre. E de repente faz uma contestação violenta da minha pessoa, e eu fico amarrado, porque está na justiça. Quando está na justiça tramitando aquelas questões, e nós defendemos o direito positivo, defendemos o princípio da boa-fé objetiva, que nada e ninguém pode se contradizer das suas próprias palavras, só que o jogo está pesado, e nós vamos buscar fé em Deus, como estamos buscando, e vamos conseguir essa vitória. E eu agradeço o carinho de todos. Muito obrigado. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.